Você já foi ferido por alguém que te causou uma dor profunda? Às vezes, a dor que sentimos quando alguém nos fere não é apenas física, mas emocional, e ela é difícil de lidar. A pergunta é: como tratar essas pessoas que nos machucaram de uma forma que parecia injusta, cruel e dolorosa? A verdade é que, muitas vezes, a dor não é visível para os outros. Ninguém vê o que você sente por dentro, mas esse sentimento pode estar corroendo você. O ressentimento, a raiva, o rancor. Tudo isso são como feridas invisíveis que nos impedem de seguir em frente. Mas imagine que, se você continuar nutrindo essas emoções negativas, estará permitindo que quem te feriu continue no controle da sua vida, mesmo sem saber. Não seria hora de mudar isso? O estoicismo nos ensina algo fundamental. Não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar a nossa reação a elas. Isso não significa que devemos ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu. Não. Significa que, ao invés de deixar a raiva nos dominar, podemos decidir como responder. E mais importante, podemos escolher o que essa dor pode nos ensinar. Os estoicos acreditavam que viver em paz interior não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de controlar nossa mente. Quando alguém te fere, a dor está presente, sim. Mas o sofrimento, esse é uma escolha. E você não precisa continuar sofrendo. Você pode escolher como reagir. A raiva, a mágoa, o ressentimento se alimentam de um único combustível: a nossa vontade de reviver a dor e fazer com que o outro sofra também. Mas ao invés de se deixar consumir, você pode dar o primeiro passo para curar essa ferida. Não por compaixão com quem te feriu, mas por amor e respeito a si mesmo. Perdoar, no contexto estoico, não significa esquecer. Não significa que você deve aceitar passivamente as ofensas. Significa, sim, liberar a sua mente e seu coração de algo que já aconteceu. Quando você perdoa, você não faz um favor a quem te feriu. Você faz um favor a si mesmo. Você se liberta do peso que a dor te impôs. Afinal, o perdão não é sobre o outro, é sobre você encontrar paz. A dor, se bem trabalhada, pode ser uma fonte de sabedoria. Às vezes, as experiências mais difíceis trazem os maiores aprendizados. O que você aprendeu com quem te feriu? O que essa dor pode te ensinar sobre os outros e, mais importante, sobre você mesmo? O estoicismo nos ensina a olhar para a dor não como algo negativo, mas como uma oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes, mais resilientes e, acima de tudo, mais sábios. Agora, imagine um exercício simples que pode começar a mudar a sua forma de ver a dor. Ao invés de se concentrar no erro de quem te feriu, pense no que você pode aprender com isso. Qual foi o gatilho? O que essa situação revelou sobre suas próprias fragilidades? Como pode, a partir de agora, se proteger emocionalmente sem criar barreiras de raiva? O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da nossa capacidade de aceitar o que não podemos controlar e, ao mesmo tempo, decidir como reagir. Cada situação difícil pode ser uma chance de aperfeiçoamento pessoal, uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sereno e mais consciente de si mesmo. Agora pare e pense por um momento. Você está pronto para deixar de ser escravo da dor que alguém te causou? Está pronto para se libertar do sofrimento e se tornar a pessoa que realmente deseja ser? Você sabia que, muitas vezes, a dor que sentimos é uma resposta automática? Nós, como seres humanos, temos uma tendência natural a nos apegar ao que nos machuca, ao que nos faz sentir rejeitados ou desvalorizados. Isso é uma reação instintiva, uma forma de autoproteção.
Mas o que acontece quando permanecemos nesse estado por muito tempo? Nos tornamos prisioneiros da nossa própria dor. O estoicismo, no entanto, nos desafia a olhar para a dor de uma maneira diferente. Não se trata de sufocar nossos sentimentos ou ignorar o sofrimento. O estoicismo nos ensina que, ao invés de nos entregarmos ao ressentimento, podemos utilizar a dor como uma ferramenta de transformação. O que os grandes filósofos estoicos nos propõem é que a dor não deve ser vista como um inimigo a ser combatido, mas como uma oportunidade para refletir sobre a nossa própria natureza e crescimento interior. Você já parou para pensar que, em muitos casos, a dor que sentimos ao ser ferido por alguém está profundamente conectada à nossa visão do mundo? Se estamos constantemente à espera de que os outros ajam de forma justa, de forma que nos agrade, estamos criando expectativas que muitas vezes vão contra a natureza humana. Não podemos controlar como os outros nos tratam, mas podemos decidir como interpretar e reagir a essas atitudes. Isso não significa aceitar o erro de quem nos feriu. Não significa também que devemos deixar que as pessoas nos maltratem sem reação. O que o estoicismo nos propõe é um novo olhar sobre as situações difíceis. Ao invés de agir movidos pela emoção do momento, podemos nos perguntar: o que essa situação está me ensinando? Como posso crescer com isso? Como posso responder de maneira mais sábia e menos impulsiva? Cada momento de dor é uma oportunidade de autocontrole. A habilidade de manter a calma, a razão e a serenidade, mesmo diante da injustiça, é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. O perdão, então, se torna uma escolha, uma decisão consciente de não se deixar dominar pelo ódio, pela raiva ou pela mágoa. Não é sobre esquecer, mas sobre liberar a nossa mente e coração de algo que já passou. É curioso, não é? Quando você decide perdoar, você não está fazendo isso para agradar o outro. Você está fazendo isso por você, para que a dor que alguém causou em você não tenha mais poder. O perdão é, de certa forma, um ato de liberdade. É como se, ao perdoar, você estivesse dando a si mesmo a permissão para seguir em frente, sem carregar mais aquele peso. E mais, ao fazer isso, você se coloca em um patamar mais elevado. Você se torna alguém capaz de responder à adversidade de forma sábia, não reativa. Você se torna alguém que escolhe a paz interior, não importa o que aconteça ao seu redor. Essa é a verdadeira força, a força inabalável que os estoicos tanto falam. Quando você começa a aplicar essa filosofia no seu dia a dia, você começa a perceber que a dor se torna menos debilitante. Ela ainda está lá, mas você não permite que ela defina quem você é ou como você age. Você passa a perceber que, mais do que o que acontece com você, o que realmente importa é como você escolhe reagir. E essa reação, essa escolha, está ao seu alcance. O estoicismo nos ensina que a vida, em grande parte, sobre como lidamos com as adversidades, como escolhemos nossa postura diante dos desafios. Não se trata de negar a dor, mas de aprender a conviver com ela de maneira inteligente e construtiva. Se você olhar para as pessoas que te feriram, tente vê-las não como inimigos, mas como mestres. Elas te ensinaram algo importante, mesmo que de uma forma dolorosa. Ao entender isso, você começa a ver o valor em cada experiência, em cada desafio, em cada pessoa que cruza o seu caminho, até mesmo aquelas que, de alguma forma, te causaram sofrimento. A chave está em como você escolhe viver esse momento. O estoicismo oferece uma maneira de sair da prisão da dor e caminhar em direção à liberdade emocional. E ao fazer isso, você não só cura suas próprias feridas, mas se torna um exemplo de resiliência e sabedoria para os outros.
Você tem o poder de mudar a sua perspectiva. Você tem o poder de transformar a dor em uma fonte de aprendizado e crescimento. Está pronto para abraçar essa jornada? Está pronto para se libertar do peso da mágoa e se tornar mais forte do que nunca? Quando você começa a olhar a dor sob essa nova perspectiva, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que, ao invés de ser vítima do que os outros fazem a você, você se torna o protagonista da sua própria história. Você escolhe como reagir, e ao escolher a sabedoria do estoicismo, você transforma o que poderia ser um obstáculo em um trampolim para o crescimento pessoal. Parece contraditório, não é? Quando somos feridos, nossa tendência natural é buscar vingança, justiça, ou até mesmo nos fechar emocionalmente. Mas ao fazer isso, nos tornamos reféns do próprio sofrimento. Ao tentar controlar o que não podemos, nos afastamos da paz interior e nos tornamos prisioneiros de nossas próprias emoções. A grande lição do estoicismo é que, ao invés de buscar uma resposta imediata e impulsiva, devemos refletir, respirar e fazer escolhas mais conscientes. A verdadeira sabedoria vem da capacidade de dar um passo para trás e perceber que a situação, por mais difícil que seja, está além de nossa total compreensão. Quem feriu você provavelmente agiu a partir de suas próprias limitações, medos ou fraquezas. E ao reconhecer isso, você se torna mais compassivo. Não porque a outra pessoa mereça o perdão, mas porque você entende que o perdão é, na verdade, uma forma de libertação. Você já se deu conta de que, ao perdoar, você não está anulando a dor que sentiu, mas sim escolhendo não ser dominado por ela? Não é uma questão de ser fraco ou conivente com o erro do outro. Ao contrário, é uma demonstração de força interior. A verdadeira força está em não deixar que a raiva e o ressentimento determinem nossas ações. A verdadeira força é saber que você é maior que a dor que alguém causou. O estoicismo nos ensina que, ao aceitarmos as situações difíceis com serenidade, não estamos desistindo de nossa justiça ou dignidade. Estamos, na verdade, nos elevando acima delas. Você não é mais a vítima de um acontecimento, mas alguém que escolheu tomar o controle da própria narrativa. Cada vez que você escolhe não se deixar dominar pela dor, você reforça sua liberdade e sua autossuficiência emocional. E essa algo ainda mais poderoso que acontece quando você se dedica a essa prática. Você começa a construir uma paz interior sólida. Essa paz não depende do que acontece ao seu redor, mas de como você escolhe reagir ao que ocorre. Você começa a entender que, independentemente dos desafios que a vida traga, nada pode tirar o seu centro, a sua tranquilidade. As tempestades externas podem até balançar seu barco, mas você se torna inabalável no seu propósito de manter a calma. Você já pensou em como seria viver sem a constante pressão de ter que provar algo a quem te feriu? Ou de carregar a culpa, a mágoa ou o ressentimento? Imagine viver de forma tão leve, tão livre, que nada do que os outros façam te afete de maneira duradoura. Isso não é algo impossível. Isso é a verdadeira liberdade. A liberdade de se libertar do peso das ofensas alheias, de entender que ninguém tem o poder de controlar sua paz. Esse caminho não é fácil. Ele exige coragem, disciplina e, sobretudo, uma vontade firme de não permitir que os outros definam sua felicidade. Mas o que o estoicismo nos ensina é que a verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em ter a sabedoria de responder com tranquilidade, mesmo quando as emoções tentam nos dominar. À medida que você pratica essa abordagem estoica,
você vai perceber uma transformação gradual. Primeiro, você vai começar a se sentir mais em controle das suas emoções. Depois, você perceberá que a dor que antes parecia insuportável vai perder o seu poder. O ressentimento, a raiva e a mágoa vão se dissolver, dando lugar a uma sensação de paz profunda. E à medida que você avança nesse processo, vai se dar conta de que se tornou mais forte, mais sábio e mais sereno. A beleza do estoicismo está justamente em sua simplicidade. Ele nos lembra de que a dor faz parte da vida, mas a maneira como lidamos com ela é o que realmente importa. Ao invés de nos apegar ao sofrimento, podemos escolher nos desprender dele e encontrar algo maior e mais duradouro: a paz interior. Essa paz não é apenas um estado emocional, mas uma forma de ser, uma maneira de viver. Uma maneira de estar no mundo sem se deixar arrastar pelas emoções destrutivas. Você está pronto para viver assim? Para parar de dar tanto poder à dor que alguém te causou? Para se libertar da mágoa e encontrar, em cada dificuldade, uma oportunidade de crescimento? Quando você abraça essa perspectiva, começa a entender que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirar sua paz, a não ser você mesmo. E isso é a verdadeira força. Agora que você compreendeu a profundidade dessa filosofia, pergunte a si mesmo: você está pronto para libertar-se da dor que alguém causou e deixar de ser prisioneiro dos sentimentos negativos? Está preparado para usar a sabedoria estoica e transformar a dor em força, em sabedoria e em paz interior? A verdadeira força não vem de reagir impulsivamente ou de tentar controlar o incontrolável. Ela vem da capacidade de escolher, de decidir como responder às adversidades da vida. E ao fazer essa escolha, você não só retoma o controle sobre sua própria vida, mas também constrói uma paz que ninguém mais pode tirar de você. Se você deseja seguir nesse caminho e aprender mais sobre como aplicar os ensinamentos do estoicismo no seu dia a dia, inscreva-se agora no canal Força Inabalável. Não permita que nada nem ninguém roube sua paz. Torne-se inabalável.